Deus conta contigo. Deus conta contigo. Você é muito importante. Deus conta contigo. Você também faz parte dessa obra. Você faz acontecer essa obra. Ah, Deus toma conta da obra dele. Claro, Ele quer usar você. Lucas, não é o Lucas, né, do Fausto, mas Lucas. Eu quero ver com você hoje, extraordinariamente, eu vou ser breve. Hoje. Extraordinariamente. A pessoa já fica meio assustada quando o pastor começa a falar. Mas eu não falo por homilética. E eu não falo por oratória simplesmente. Eu falo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, na minha vida, para eu falar a você. Palavras de Deus. E eu quero ver com você hoje uma história breve sobre o caminho de um milagre. Nós estamos nessa campanha de fé chamada Os Impossíveis aos homens são possíveis a Deus. É impossível, mas Deus pode. Então acompanhe comigo no Evangelho de Lucas, assim que eu conseguir encontrar, né? Lucas capítulo 8. Vamos abrir comigo Lucas capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Quem não encontrou, vai encontrando aí. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus. Lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Possuía uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Vamos agora lá no versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e, bem assim, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomou-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Abrimos o nosso coração, mas abra um entendimento para que a compreensão seja exata de tudo aquilo que o Senhor quer falar e tudo aquilo que o Senhor quer fazer através desta palavra seja feito para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. É uma história muito interessante, porque conta a história de um homem que não tinha outra esperança. E começa por aí. Qual é a situação, a causa com a qual você chega aqui hoje? Ou que você tem vivenciado? Talvez um pedido que você tenha feito de oração não seja assim, uma causa emergencial impossível, mas talvez seja algo, um sonho que há tanto tempo você almeja e para você é impossível. Mas lembre-se, tudo é possível, tudo é possível. Então diga para alguém aí: tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. Você tem que acreditar. Tudo é possível que crê. Você precisa acreditar. Jesus falou: se tiverdes fé. Eu perguntei para Jesus, falei: Senhor, como assim?
Como assim? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, que é a menor das sementes da sua espécie, mas quando desenvolve, cresce, é a maior das hortaliças. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: desarraiga-te daqui, planta-te no meio do mar. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar. Só que Cristo, para mover a montanha, usa a minha vida. Ele diz, quando for ressuscitar Lázaro, diz: tirar é pedra, eu que tenho que tirar a pedra. Jesus ressuscita lá o morto. Jesus cuida da parte dele, mas a ordem para a montanha se mover é eu que tenho que dar. A ordem para a enfermidade ir embora eu preciso dar, preciso tomar essa postura de autoridade que a palavra diz. Mas para eu fazer isso eu preciso crer, eu tenho que acreditar. E este homem, em meio ao desespero, a filha única, olha o que a palavra expressa, a filha única. E ele era chefe de uma sinagoga, ou, em outras palavras, a igreja dos judeus naquela época. Eles se reuniam lá para ler a palavra, para cantar salmos. Ele era o chefe da sinagoga, era um líder religioso, conhecia toda a escritura, tinha todas as referências, sabia quem era Deus. Mas ele, tudo mudou quando viu Jesus. O caminho de um milagre acontece quando começamos a ver Jesus. Você consegue enxergar Jesus? Você consegue entender que Jesus está presente? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Milagre que é milagre só acontece quando há um encontro com Jesus. Foi assim também com Zaqueu em Lucas 19. Ele teve um encontro pessoal com Jesus. E naquele dia Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa. Mas ele teve que ter um encontro. Ele tentou ver Jesus de longe. Mas lembre-se, ele se disponibilizou. Ele disse: eu vou aonde Jesus vai passar. Então, se eu sei que Jesus se revela por meio da palavra, se eu sei que Jesus, a igreja é de Jesus, na igreja eu ouço a palavra, na igreja eu exalto Jesus, na igreja eu encontro Jesus, eu vou estar onde Jesus está. Eu vou procurar Jesus e não em outros lugares satisfazer somente a minha carne. O caminho do milagre começa quando conseguimos ver Jesus. Jesus é a maior esperança. E ele viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele deixou de lado todo o seu gabarito, toda a importância que ele tinha, e prostrou-se diante de Jesus. Ele se humilhou. Imagina, ele era o chefe da sinagoga, alguém que ministrava a palavra, alguém que orientava espiritualmente, mas ele reconheceu que nem a posição, nem o conhecimento dele eram autossuficientes, que ele dependia de Jesus. Sempre quando nós chegamos a Jesus humildemente, reconhecendo a nossa dependência dele, ele sempre, amorosamente, vai se inclinar para nós. E Jesus começou a prestar atenção, e ele se humilhou, ele se prostrou diante de Jesus, Jairo. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 22, é a mesma história, e relata assim: e eis que se chegando a ele, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se a seus pés. Então deixe a sua suficiência de lado, deixe o seu autocontrole, deixe a sua capacidade de lado, deixe o seu jeito de fazer as coisas e comece a buscar alguém, o único que pode fazer do melhor jeito, Jesus. Eu digo para você, não espere, talvez que uma situação chegue ao ponto do impossível, ou uma situação chegue ao ponto do drástico, para procurar Jesus, para falar com Jesus,
para render a Jesus. Tá bom, Senhor, agora eu vou deixar o Senhor fazer do teu jeito, agora eu vou ouvir a tua voz, agora eu vou te obedecer. Mas se hoje você tem ouvido e precisa se render aos cuidados total de Jesus, porque no desespero humano, como uma certa mulher fez, que há 12 anos estava enferma, ela procurou todos os médicos, ela era rica, diz a Bíblia, também no Evangelho de Lucas cita essa história, ela gastou todo o dinheiro dela nos médicos, e eles não conseguiram curá-la. Não estou dizendo aqui para qualquer pessoa, deixe de ir ao médico, deixe de tomar remédios. Deus, que é o grande, é o poderoso, que dá a sabedoria aos homens para fazer qualquer coisa. Qualquer um remédio que existe na face da terra é por revelação do conhecimento de Deus aos homens. E isso é pouquíssimo diante do poder de Deus. Deus tem seus meios. Mas ainda que seja através de médicos ou de remédios, há um poder de Deus à sua disposição, através de Jesus, para te curar, para te sarar, para libertar, para te conduzir, para abrir portas fechadas, para fazer todo tipo de coisa. Mas enquanto nós não nos prostramos e nos rendemos e fazemos do nosso jeito, Jesus não pode agir. E diz que ele, no versículo 23, insistentemente lhe suplicou. Ou seja, Jairo não parou no meio do caminho. E eu observo a vida de algumas pessoas. A vida de algumas pessoas começam bem, mas param no caminho. E insistem 6 meses ou 1 ano, mas depois desiste de seguir o Senhor, de buscar. Quantos anos você... Há 12 anos que eu aguardo uma TV como essa. Isso mudou a minha fé? Abalou a minha vida? De jeito nenhum. A minha esposa estava dengosa essa semana. Segunda-feira constatou. Ela pregou aqui domingo à noite, já estava com os sintomas. Está muito debilitada essa semana. Mas a dengue já está repreendida. Eu lembrei de um pastor certa vez, que ele orando com tanta fé e disposição, ele repreendeu até o demônio do mosquito da dengue. Ele disse, repreenda esse demônio do mosquito da dengue. Eu não sei se esse demônio pode entrar no mosquito, né? Mas a minha esposa a Cida nasceu prematura. Ela nasceu prematura. E na realidade ela humanamente não era para estar viva. Ela não podia ter filhos. Isabela super saudável, né? Super saudável. Nós perdemos na primeira gestação, ela perdeu uma criança, mas ainda quero ter mais filhos, se assim aprover a Deus. Mas Deus, só nesse tempo nosso de matrimônio, Deus já curou a Cida 3 vezes. 3 vezes. Cura milagrosa. No coração, problema seríssimo. Deus curou. Quando o doutor cardiologista foi verificar, disse, não tem mais. De um mês para o outro. A outra é questões de mulher aí, que houve umas curas aí tremendas, poderosas. Então não importa o que ela sinta hoje, o que eu sinta hoje, a todo tempo está à nossa disposição. Mas eu não posso desistir, eu não posso desanimar. Aquela bênção que você aguarda. Eu disse para o Maicon no outro mês de março, ele estava desempregado, eu levei ele para fazer alguns trabalhos, eu não ia levar. Aí o Espírito Santo falou assim, leva lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. E a gente no trabalho, eu dizia assim, meu filho, até o final desse mês, Deus vai abrir a porta. Não foi assim, mãe? E no dia 28 ou 29, ele já estava acertado para começar no emprego. E hoje está empregado para a glória de Deus. Todas as pessoas aqui que nós oramos estavam desempregadas, hoje estão empregadas. Todas as pessoas que perseveraram e buscaram estão empregadas hoje. Todos que oravam para casar, vão casar. O que mais? Vamos falar aí. Pedrinho foi curado. E tantas coisas que Deus faz e vai fazer. Mas nós precisamos perseverar. Você não pode desistir, persevera. Tenha o mesmo ânimo. Deus falou para Josué,
levanta-te, tenha bom ânimo. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ah, Jesus coloca ânimo em mim. Ele não vai colocar, ele diz, tenha bom ânimo. Senhor, me levanta. Não, ele disse, levanta-te. Senhor, conquista lá para mim. Não, ele diz, toma posse. Ele já autorizou, mas já assinou. Vai em frente, persevera. Mas está fechado, pode colocar a mão na porta que ela vai abrir. E fica lá até ela abrir. Tem que ter perseverança, não desiste. Isso é que move o mundo. Já pensou? Se não fosse a perseverança, a luz elétrica aí. Olha o telefone aí. Na época é um grande absurdo. Se não fosse a perseverança, persevere. Jairo, ele disse, eu vou continuar até Jesus me entender. E ele continuou. Ele perseverou, ele suplicou. Se você não falar, Deus não vai agir. Se você não pedir, ele disse, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Jeremias 29, 13. Também diz, o que diz Jeremias 29, 13? Buscar-me-eis, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei a sua terra. Lá no Salmo, não sei se é 51 ou 50, diz, invoca-me no dia da angústia, eu te responderei, e tu me glorificarás. Clama, Deus, clama. Ah, mas eu estou com vergonha. Ah, não, ser crente, sei lá, né? Ah, não. Ah, não, orar, eu não sei. Não diga que você não sabe orar. Você sabe falar, você sabe orar. Você não consegue falar, coloque os joelhos e diz assim, Senhor, eu não sei o que falar. Está orando. A disponibilidade, a disposição. Clama. E sabe o que é clamor? É um negócio assim. Ah, Senhor, se por um acaso, se eu estiver livre hoje, puder assim, me abençoar, tipo, alguma coisa para mim, eu aceito. Clamor, irmãos, é um negócio quando você está desesperado, Senhor, me atende. Eu fico tentando imaginar o que é ter uma filha à beira da morte. Um filho à beira da morte. Clamar a Deus. É claro, precisa crer. Jairo, no versículo 23 de Marcos 5, ele diz, se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai ficar curada. Ai, meu Deus. Se você já pensou, você orar assim, Senhor, se o Senhor for comigo, conversar com o meu chefe, ele vai me dar a promoção. Eita, meu Deus, se o Senhor estiver comigo naquela prova, eu vou passar no vestibular. Meu Deus, se o Senhor for comigo, aquela pessoa vai se converter. Meu Deus, se o Senhor for comigo no supermercado, eu creio que vai ter alguém lá que o Senhor providenciou para pagar as compras para mim. Porque eu não tenho dinheiro e eu preciso dessas compras. Fé, irmãos, porque nada mais do que isso. E quantas histórias tem isso? Quantas histórias? Tem um pastor lá que ele vive com um carro andando de noite. Ele é aposentado e tem vezes que ele para com o carro no posto de combustível. Abaixo da reserva não tem mais como andar. Aí ele clama lá. Aí aparece alguém que pergunta o que ele está fazendo lá. Aí ele lê um texto. Aí eu esqueci o texto que ele lê, mas ele disse, eu estou aqui esperando a gasolina que Deus vai mandar. E quantas histórias que ele conta. Na reunião de pastores, toda semana a gente ajudava lá com combustível. Que ele ficava o dia inteiro com o carro rodando. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Ele só faz isso. Ele, depois que se aposentou, ele não faz nada na vida dele. Todos os dias, domingo a domingo, em todas as cidades da Baixada Fluminense, ele roda com o carro. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará. Só isso que ele faz na vida agora. Todo mundo conhece. É preciso crer.
crer, 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 crer. Última análise. Veja comigo que no versículo 35 e 36, o que aconteceu? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, acabou. Por que ainda incomodas o mestre? Acabou. Morreu. Outro foi promovido no teu lugar. As vagas da faculdade já foram preenchidas. Teu curso acabou. Morreu. Não tem mais esperança não. Quantas famílias são assim, casais só acabou. Não tem mais jeito para nós. Acabou o casamento. Acabou. Meu filho, minha filha realmente está perdido. Alguns começam a dizer essas coisas. Acabou, você já tentou tanto. Não, você é só mais um sonhador. Que nada, isso teu acabou, agora era a tua última chance, não realiza mais não. Aprenda e entenda que você precisa superar tudo que é negativo. As vozes negativas não são de Deus. Se você está em Deus, se você ouviu Jesus, se você suplica a Jesus, se você se prostra diante de Jesus, se Jesus está com você, tudo que falar contrário a esse caminho não é de Deus. E o próprio Jesus se levanta ao teu favor quando levantou a favor de Jairo. Jesus falou, ele te defende. Jesus acudiu e disse: ela não está morta. Aí começaram a rir. Poderão rir de você, mas Jesus está com você. Ela não está morta, dorme. Jesus sabia que ela estava morta fisicamente, mas quando Jesus falou lá: menina, levanta, vai comer, passou da hora, levanta-te e se dá comida para ela. Ela levantou e deram comida para ela. Jesus hoje quer falar isso para você. O que é que está aí à beira da morte, ou talvez já tenha morrido? Jesus é a esperança. A esperança não é a última que morre, não. A esperança nunca morre. Cristo em vós, esperança da glória. Glória é eterna, glória não morre. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que o meu Jesus, o meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele glória para todos sempre. Vamos colocar de pé.